Boa noite a todos. Se por acaso já tem alguém aí assistindo, não, zero pessoas. Ah, dá para ver a marcação. Oi, tranquila, boa noite. Tudo bem? É, será que atendeu às suas expectativas o encontro da semana passada, né, por sugestão sua? Mais alguns minutinhos. Antigamente fazia com a estante para trás. Agora, fazendo, invertemos aqui a mesa. Eu estava fazendo uma diagonal por causa da luz, agora a gente ajeitou a luz e devagarzinho a gente vai tentando se adequar aí nas questões técnicas para que fique mais agradável, né, para assistir. Sim, gostei muito. E o de hoje dá pano para manga, risos. Aham. Realmente, de hoje vai dar pano para manga. Espero conseguir atingir, né, as minhas expectativas com esse encontro, que é um assunto que me agrada bastante. Andréia, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós estamos nesse momento com 4 pessoas, faltando 5 para as 8 da noite, aliás, para 7 da noite. E aquele esqueminha, a gente pode ir conversando agora, depois, para quando for para o YouTube, esse vídeo, ele vai ser cortado, esse comecinho, então fica, a gente vai, para resumir para quem não for assistir, quem for assistir depois não precisar ficar muito esperando esses 10, 15 minutos para começar. Ah, que legal, que bom. Boa noite, Arte. Tudo bem? Já conversamos um pouquinho hoje à tarde, uma reunião com a Sabiá. Esse é um tema que eu gosto bastante também, não julgamento. Esse é um tema bem pertinente.
Mais uns minutinhos, mas a gente pode ir interagindo, tá, pessoal? É pelo chat. A gente pode ir proseando enquanto isso. Deixa eu dar uma olhada aqui para divulgar em alguns grupos o link que já foi gerado. Aproveitar esse tempo. Luísa, boa noite. Tudo bem? Muito bom, sempre Luísa participando, né? Aliás, muita gente aqui sempre participando. Só estou terminando de postar também esse link aqui. Falta um minuto para as 19 horas. E a gente já vai iniciar logo. Falta pouco, pessoal. Como a gente sempre faz, a gente espera uns 3 minutinhos. 19h03 a gente realmente começa. Enquanto isso, só o pessoal ir chegando. Hoje a gente vai, como a semana passada, a gente vai começar com a prática de aterrissagem. Aí a gente entra no conteúdo e muito contando com a participação de vocês, para a gente interagindo, trocando ideias aí pelo chat. Cláudio, boa noite. Tudo bem? Priscila, boa noite. Pri, muito bom ter vocês de novo aqui. A galera tá... Cíntia, boa noite. Tudo bem? É muito legal ter vocês como o Elcio, boa noite. Bom, muito bom. Só mais 3 minutinhos, aí a gente começa. Quem quiser ir interagindo. Pessoal, esse tema de hoje, né, não julgamento, não foi uma sugestão de alguém, né? A gente começou, a gente pensou até a ideia da Lala, da gente começar a fazer as 9 atitudes mindfulness, né, a partir da sugestão da Tranquila Zen, que está toda quarta-feira aqui também.
Então, hoje, não julgamento é um tema que é muito interessante para mim, muito importante, porque ele reflete diretamente na clínica também. E eu vejo muita gente confundir. Então, tem vários conceitos de mindfulness que as pessoas confundem muito. Então, não julgamento, aceitação, não se esforçar. Alguns conceitos, o próprio nome, ele pode trazer uma interpretação bem estranha, que pode ser bem distorcida. Então, a ideia, por isso que a gente já começou, inclusive, embora em outros vídeos a gente possa, né, quem for ver ali no YouTube, ou que ficou aí os vídeos que ficaram aí no Face, a gente vai revisitar alguns conceitos hoje, mas porque eu acho importante, eu ainda estou sentindo que é legal a gente tentar clarear um pouco mais esses conceitos, deixar um pouco mais, realmente mais claro esse conceito, para que não tenha essa distorção que pode ser ruim. Luiz, excelente conteúdo, é, muito obrigado, acho que é um conteúdo muito importante mesmo. Mais um minutinho, pessoal. Mais um minutinho. Então, deu. 19:03. Então vamos ser pontuais com as nossas metas. Então, para quem não me conhece, quem está aqui de repente ou estiver vendo o vídeo depois, que não for ao vivo, meu nome é Ricardo, eu sou psicólogo clínico, instrutor de mindfulness, instrutor de Aikido também. E a gente está nessa série de vídeos, né, de conversas ao vivo sobre as 9 atitudes mindfulness e hoje é sobre não julgamento. E para a gente começar, eu convido todos a uma breve aterrissagem. Então, eu convido todos a uma prática bem rapidinha, só para a gente dar início à nossa conversa. Convido a fecharem os olhos, se for confortável, se precisar manter os olhos abertos, tudo bem. Eu, de vez em quando, vou estar abrindo, só para ver se ainda estou conectado. De repente, abro os olhos e não estou mais com vocês. Convido a atenção de vocês ao ambiente como um todo, percebendo sons, temperatura, movimentações, tudo que você notar do ambiente. Convido a sua atenção nesse momento para o corpo como um todo, percebendo pontos de contato, pontos de apoio, percebendo qualquer sensação que você sinta no corpo nesse momento. Eu convido a sua atenção nesse momento a perguntar para você mesmo, para você mesma, como é que você está nesse momento? Quais pensamentos estão mais presentes? Quais pensamentos você nota? Ou perceber talvez a agitação ou calmaria da mente, como está a sua mente. Não precisa ficar procurando uma resposta, só sente, só perceba. Talvez alguns sentimentos, emoções presentes. Eu convido a sua atenção para a gente respirar nesse momento. Tudo bem que a gente está sempre respirando, mas o convite é para observar agora a respiração, para a gente respirar juntos, observando a própria respiração e seu ritmo natural. Se quiser suspirar, fique à vontade.
né? Uma respiração mais profunda, mais gentil. Pode se permitir. Conforme for confortável, podemos abrir os olhos. Quem quiser bocejar, se espreguiçar, fique à vontade, se massagear. Novamente, boa noite a todos, a todas. E hoje o tema é não julgamento. O que será que é, o que será que a gente quer dizer com não julgamento? Não julgamento não significa não ter um posicionamento, não ter uma predileção. Não julgar não significa a gente não reconhecer os próprios erros. O próprio John Kabat-Zinn, né, fundador do Mindfulness, ele fala sobre o não julgamento que seria impossível, né? Ele até usa um termo assim, sermos pessoas estúpidas se não julgássemos, né? Se está vindo um caminhão e dá tempo de atravessar a rua ou não. Ah, eu não vou julgar, agora eu sou uma pessoa sem julgamentos. Então eu vou atravessar, vamos ver o que dá. Talvez não julgar no sentido de, aquele lugar é um pouco arriscado parar o carro agora à noite ou passar a pé ali agora à noite. É um pouco arriscado, mas eu não posso julgar, então eu vou, né? Não, julgamento não tem a ver com isso. Estou de fone, estou abafando minha própria voz aqui. Não, julgamento não tem a ver com isso. E eu queria começar, para a gente começar a falar sobre não julgamentos, eu gostaria que a gente fizesse uma retrospectiva. Então, quem já fez vivência comigo de mindfulness, ou na clínica, ou programa de 8 semanas, já deve ter me escutado falar muito sobre 4 pontos, e mesmo quem viu vídeos aqui, mas eu acho importante nesse momento a gente retomar. 4 pontos importantes: situação, pensamento, sentimento e comportamento, ou atitude. Essas 4 situações, elas são muito importantes, e a gente vai falar sobre não julgamentos, tentando amarrar esses conceitos. Mas para isso, vamos falar um pouquinho dos conceitos. Temos situações que a gente não consegue mudar, então estamos numa pandemia, não tem como mudar a situação. Vamos supor, o tempo está muito seco, então para mim me faz muito mal, tenho que dormir com um umidificador, me dá dor de cabeça, eu não gosto do tempo muito seco, né? Não tem como brigar com isso, o tempo está seco, né? Essa é uma situação. Pensamento: se eu ficasse, nossa, o tempo está muito seco, mas é porque eu sou muito frágil com a secura, será que isso... E começar a pensar em relação a alguns julgamentos que eu faça sobre mim, e que possa me trazer alguns sentimentos, do tipo tristeza. Ou ficar pensando, mas não pode estar tão seco o tempo, isso não deveria estar assim, e ficar nessa recusa, e aí vem queimada, aqui em Araraquara, interior de São Paulo, muita cana-de-açúcar, muita queimada, e aí começar a brigar com esses pensamentos, brigar com uma situação que eu não posso mudar. Isso vai me trazer alguns sentimentos, né, de insatisfação, de tristeza, de irritabilidade. Isso vai trazer alguns comportamentos, né, com certeza. Quais atitudes poderia ter? Não sei agora, né? Sei lá. Eu tenho de ter um umidificador em casa e dormir com ele. Outro conceito importante para a gente ir amarrando. Dentro da psicoterapia cognitiva, a gente fala também de distorções cognitivas. E falar sobre distorções cognitivas é muito importante, para mim é essencial. Não consigo não pensar em distorções cognitivas falando de não julgamento. Distorções cognitivas ou distorções de pensamento, né, para ficar mais claro,
como o próprio nome diz, distorce. Então, imagina um espelho que distorce a imagem, né? Distorções de pensamento é como se a gente criasse uma lente que nos fizesse enxergar a realidade de forma distorcida. E a gente tem várias distorções cognitivas, a gente tem uma lista delas. Então, a gente tem catastrofização. Então, acreditar que um fato ruim vai acontecer e vai ser insuperável, não vou dar conta de lidar com aquilo. Ou pensamento dicotômico, né? Entender a situação sempre como tudo ou nada. Ou se eu conseguir fazer tal coisa, então, ok, consegui. Se eu não conseguir, então eu sou ruim, porque eu não consegui. Então, eu fico sempre sem o meio termo, sem o equilíbrio, eu fico sempre nos extremos. Aquela pessoa ou é muito legal, é muito perfeita, ou é muito chata. É? Então, não consigo entender que tem um intermediário entre tudo isso, tem uma integralidade, né, que tá entre o isso e o aquilo. A gente tem também desqualificação do positivo. Né? Eu posso fazer um trabalho em grupo, tive a minha participação, foi interessante, mas e aí quando o trabalho se finaliza, o trabalho foi bem feito do grupo, mas eu tenho uma distorção cognitiva que é desqualificação do positivo. Então eu começo a desqualificar, não, mas o trabalho foi legal porque o grupo é bom, porque as pessoas foram legais, isso não tem a ver comigo, eu não pude contribuir muito com isso, porque eu não tenho muita capacidade, eu não pude. Então eu começo a não perceber, ou mesmo uma situação, né, a gente vai fazer uma viagem, de repente coisas difíceis acontecem, de repente fura o pneu de um carro, ou a pousada não era tão legal quanto você imaginava, ou acontecem várias questões desagradáveis nessa viagem, e junto com isso, várias questões que também foram agradáveis, né? Só que a desqualificação do positivo, de repente você volta para casa só enxergando aqueles problemas que aconteceram e desqualifica todo o resto. Eu acho que dá para imaginar o quanto isso traz sofrimento. Né? A gente pode olhar para a nossa própria história de vida e desqualificar o que tem de positivo. Algumas pessoas fazem isso. E tem várias distorções cognitivas. É uma lista bem grande e depois a gente vai postar aqui no Face uma lista de distorções cognitivas e fica o convite para quem tiver, ou seja no YouTube mais para frente, entra no nosso perfil do Face, consulta a lista e dá uma olhada, vê se você se identifica com alguma coisa. E não é um problema isso. Quer dizer, não precisa ser um problema, porque a gente não se resume às nossas distorções cognitivas. E quando a gente fala de mindfulness, e a gente vai entrar em dar um julgamento daqui a pouco, quando a gente fala de mindfulness, a gente fala de tomada de consciência. A gente, não é só atenção plena, mas é um estado de consciência. E quando eu tomo consciência de um meu padrão de funcionamento, eu sempre, isso tem um nome, eu sou pessimista, isso tem um nome, isso se chama catastrofização. É algo que está comigo, é algo que faz parte de um padrão. Então, quando acontece isso novamente, eu estou atento, eu estou consciente, eu consigo nomear e consigo saber que isso não é algo que eu preciso carregar. Isso é algo que faz parte das pessoas e faz parte de mim. Nós temos três crenças. Desde criança a gente aprende, a gente vai desenvolvendo três crenças dentro da psicologia cognitiva, né? O que eu creio sobre mim, o que eu creio sobre os outros e o mundo, e o que eu creio sobre o futuro. Isso está diretamente ligado nessas distorções cognitivas. Então, se eu creio sobre mim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou incapaz de lidar com determinada, com altura, vamos pensar. Eu não consigo lidar com altura. Eu já desenvolvo essa crença sobre mim. Sobre os outros, eu posso começar a perceber, assim, posso começar a entender, a enxergar que as pessoas lidam bem com altura. Só eu que não lido bem com altura. Ou a gente pode usar qualquer exemplo. As pessoas, só eu que não consigo me desenvolver nos meus estudos. As outras pessoas conseguem.
Só eu que não consigo ter uma boa participação nos grupos, só as outras pessoas que conseguem. Então aí já está envolvendo a crença sobre mim, sobre os outros e o mundo. E olha a crença que isso vai trazer sobre o futuro. Né? No futuro eu não vou conseguir. No futuro eu não vou conseguir fazer nada. No futuro eu não vou conseguir ter êxito. Eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu acho que a gente não precisa falar muito para entender o quanto de sofrimento isso traz. E a questão agora do não julgamento é eu observar essas crenças, se eu não tenho esse conteúdo, se eu não tenho essa consciência de que são três crenças que eu tenho que reverberam nas minhas distorções cognitivas, as quais eu consigo identificar. Se eu não consigo perceber nada disso, eu não sei isso, então eu não consigo perceber isso, eu começo a me julgar. Eu sou fraco, né? Eu sou. Eu vou. Eu propus aqui, eu notei para não me perder, e eu vou propor um exercício tirado desse livro aqui que eu gosto muito, que é Manual Prático de Mindfulness, Meditação da Atenção Plena, do John Tisdale, Mark Williams e Siegel. São três pessoas, o prefácio do John Kabat-Zinn, esse livro é muito legal, e eu quero usar um exercício que tem aqui dentro como referência e propor para vocês. Pense em cada um aí, na sua casa. Eu vou ler exatamente como está aqui, tá? Pense em uma ocasião na qual a sua disposição de ânimo tenha começado a piorar. Assinale quaisquer das seguintes palavras que descrevam como você estava se sentindo naquela ocasião. Faça isso mesmo que você tenha se sentido assim apenas ligeiramente. Tá? Então, se você se sentiu assim ligeiramente, em alguma ocasião que você teve um rebaixamento de ânimo, encontre essas palavras. Abatido, inadequado, triste, deprimido, fraco, detestável, desanimado, um perdedor, infeliz, um fracasso, patético, inútil. Eu vou ler de novo, um pouco mais rápido para não ficar cansativo. Como é que você já se sentiu com o seu humor rebaixado? E você e se identifique com essas palavras. Abatido, inadequado, triste, deprimido, fraco, detestável, desanimado, um perdedor, infeliz, um fracasso, patético e inútil. Algumas palavras, na verdade, aqui trouxe dois tipos de palavras. Uma que exprime sentimentos, né, como triste, como desanimado, e outras palavras que trazem julgamentos, patético, um perdedor e por aí vai. E isso é trabalhar o não julgamento. Tomada de consciência das suas próprias crenças, tomada de consciência das tuas distorções cognitivas, isso te empodera de conseguir agir diante do seu próprio pensamento, de poder reconhecer esse padrão que você tem. A partir desse padrão, você conseguir reconhecer quando você está se julgando naquele momento, falando, mas eu fui muito patético. Mas eu sou um fracasso mesmo. Isso traz muito sofrimento. E isso é julgamento. Reconhecer que está triste não é julgamento. Reconhecer que está desanimado não é um julgamento. Aí a gente vai falar sobre aceitação. E que não é resignação, mas que é um assunto para a semana que vem. Que é sobre aceitação. Julgar, se julgar, dar esses adjetivos cruéis, achando ou entendendo que a gente está se analisando ou se conhecendo um pouco melhor. E aí eu pergunto mais ainda, quando a gente fala essas palavras com a gente mesmo, você é um fracasso, nossa, você é um perdedor, ou qualquer
coisa que a gente fale com a gente mesmo, se adjetivando nesse sentido, tenta lembrar, tenta pensar. Qual é a textura dessa voz mental que você usa com você mesmo nesse momento? Qual é a textura? Qual é o tom? Se é imperativo? Se é cruel? Se é doloroso? Qual é o tom que você usa com você mesmo, com você mesma? Então, além dos adjetivos cruéis, vem um tom de voz, uma textura, e isso daí é um julgamento, e a gente começa a entrar num looping, porque a nossa mente começa a trazer memórias. Então, se eu penso que eu sou um fracasso, que eu sou um derrotado, ou que eu sou isso, ou que eu sou aquilo, a nossa mente começa a trazer memórias. Então, eu vou começar a lembrar de situações onde eu não consegui fazer alguma coisa, e por aí vai. Então, isso vai validar muito mais ainda, né, para mim, o que vai reforçar mais ainda esse sentimento. E eu fico nesse looping. É... Falar sobre flexibilidade mental, né? Tem a ver com, com o julgamento. E flexibilidade mental é muito importante para o nosso bem-estar emocional, mental. Então, a gente tem dois tipos de experiência dentro desse conceito de flexibilidade mental. Tem a experiência dos sentidos, né? Os cinco sentidos, audição, olfato, visão, cinco sentidos. E a gente tem a experiência da mente, que são os pensamentos, ou seja, a experiência da mente, ela é toda aquela experiência que não vem diretamente dos sentidos. Isso é a experiência da mente. Então, se eu seguro essa garrafa, eu estou tendo uma experiência dos sentidos. Eu estou sentindo o tato, eu posso cheirar, posso tentar ouvir, posso sentir o sabor. Isso é a experiência dos sentidos. Se eu deixo a garrafa de lado e tento lembrar do tato, lembrar do cheiro, lembrar do som, pronto, isso é a experiência da mente. Estão conseguindo perceber todo o link disso tudo? O que é a experiência dos sentidos, o que é a experiência da mente e como a gente confunde tudo isso entre situação, sentimento, situação, pensamento, sentimento e atitude? A gente tem experiências dos sentidos, que são as situações, onde a gente está diretamente ligado, só que a gente também tem experiência da mente, trabalhando com esses sentidos, ou seja, diretamente ligado com a situação. Então a gente tem a situação, pensamento. A gente tem a experiência dos sentidos, então existe uma fusão entre pensamento e situação. E aí eu estou fundido entre pensamento, entendendo que o pensamento é pura realidade, entendendo que o que eu estou pensando sobre a situação é a situação, e aí eu vou começar a ter sentimentos, talvez de pânico, de ansiedade, de tristeza, de mágoa, ou de alegria, sentimentos. E vou ter comportamentos, vários comportamentos, né, de fuga, de brigar com alguém, e por aí vai. O que tudo isso que eu estou falando até agora pode proporcionar, a ideia que proporcione? Entender o que é de cada lugar que é. Entender esses quatro pontos e entender que eu estou fundido entre situação, entre experiência dos sentidos e experiência da mente. Eu preciso fazer essa desfusão cognitiva. Perceber que pensamentos são só pensamentos, não são fatos. Perceber que situação é algo que eu posso olhar da forma mais pura e plena possível, da forma mais lúcida possível, sem as minhas distorções cognitivas que confundem a minha percepção dessa realidade, dessa situação. Quando a gente está se julgando, a gente está nessa fusão cognitiva e a gente está atuando diretamente os nossos pensamentos estão trabalhando contra as nossas emoções. Quando a gente se julga, nesse sentido, dos exemplos que foram dados aqui, a gente está reforçando a ansiedade, porque quando eu penso, eu me vejo como alguém que está fracassado, como alguém que é incompetente, ou o que quer que seja,
Isso traz só vai reforçar os nossos sentidos ou a nossa experiência da mente, né? Mas também vai mexer com os nossos sentidos, porque a gente vai começar a somatizar. Todo mundo sabe que a somatização é real, né? E a gente já deu exemplos aqui de assistindo o filme, como a gente se sente abalado, como a gente chora, ri, ou sente o coração disparar vendo um filme que a gente sabe que não é real. Ou seja, o filme trouxe uma experiência de sentidos, uma experiência corporal, né? E a nossa memória, ela reativa, que é a experiência da mente, ela reativa o tempo todo as nossas experiências, nossas sensações. Então, o não julgamento, acho que para deixar bem claro, eu até anotei aqui uma definição mais clara possível. É a intenção de observar os próprios julgamentos como pensamentos, num processo de tomada de consciência. Não julgamento, talvez não seja a gente conseguir não julgar, porque a gente julga o tempo todo. E isso é evolutivo da nossa mente. A gente precisa julgar para a gente estar vivo. A gente precisa julgar para fazermos boas escolhas. Quem está numa escolha de carreira ou de profissão, uma escolha de vestibular, precisa julgar, de certa forma, não no sentido de dicotômico, de bom ou mal, certo ou errado, mas de fazer alguns discernimentos, né? E julgamento e discernimento são coisas diferentes, né? Mas a gente precisa julgar o tempo todo. Isso é seguro? Isso não é seguro? Né? Então, talvez o termo não julgamento ele seja muito mais ligado a a gente observar os próprios julgamentos e entender que são só julgamentos, a entender que os nossos julgamentos são experiências da mente e a mente muitas vezes tá com uma leitura distorcida sobre a realidade à minha volta, a realidade externa a mim, mas também é muito comum a mente estar distorcida à realidade interna, as minhas memórias, as minhas sensações e por aí vai. Deixa eu ver se eu esqueci de comentar alguma coisa. Acho que é isso. Acho que é isso que eu tinha preparado, que eu gostaria de conversar com vocês. Tranquila Zen, isto não é algo que se carrega no subconsciente desde a infância? Sim, sim. A gente está aqui falando sobre os nossos esquemas mentais. Então a gente tem a terapia focada nos esquemas, né? A terapia cognitiva focada nos esquemas. A gente tem a psicanálise, a gente tem várias terapias que olham para a infância, né? É, a, a, dentro da minha abordagem, sim, isso tem a ver, sim, com a infância, tem a ver com a forma com que a gente vai aprendendo. Dentro da psicologia, a terapia dos esquemas, esses esquemas iniciais desadaptativos, ou seja, esquemas iniciais da infância ou adolescência, desadaptativos, esses esquemas que eles são desajustados para lidar com algumas questões da vida, eles ficam muito preeminentes. Então, eles começam a surgir na infância e adolescência, e aí a gente vai construindo as nossas crenças sobre você, sobre os outros e sobre o futuro. E a fundamentação está nos esquemas. E aí entra nessa relação entre as crenças, distorções cognitivas, e começa a juntar, claro, juntando com temperamento, juntando com personalidade, com herança genética. Então é tudo isso e mais esse desenvolvimento dos esquemas. Então, tranquila, é bem isso aí que você falou. De ser valorizado e visto com carinho na nossa formação, nos ensina a ser mais bondosos conosco. O não julgamento, ou, né, quando a gente fala não julgamento, acho que agora ficou, eu acredito que tenha ficado claro, o não julgamento é a gente observar o nosso julgamento e poder entender que a gente não precisa julgar agora. A gente pode vivenciar primeiro e interpretar depois da forma mais honesta possível, ou até trocar a palavra honesta, da forma mais gentil possível. Né? Você falou sobre sermos bondosos com a gente mesmo. Talvez a bondade comece pela gentileza. E,
E aí é esse exercício de reconhecer adjetivos que a gente fala com a gente mesmo, reconhecer texturas de voz, tipos de fala, tons de voz, reconhecer isso e se permitir ser gentil com a gente mesmo. Não precisa ficar com isso, não preciso me agredir. E é o que o Paul Gilbert, né, da terapia focada na compaixão, fala, que é um psicólogo. Ele fala, a gente deveria falar com a gente mesmo como se a gente estivesse falando com o nosso melhor amigo. Então, se o seu amigo comete um erro, você não vai chegar para ele xingar, né? Você não vai ser grosseiro. Pode até ser, mas não vai estar sendo gentil, né? Se é aquele amigo querido que você está vendo sofrimento, que você está vendo que reconheceu o erro e que precisa de uma escuta, que precisa de um acolhimento, você não vai lá e chutar a pessoa, né? Não vai nem puxar a orelha. Naquele momento você precisa acolher. Então esse é o convite. Fale com você mesmo, com você mesma, como sendo esse amigo e se acolha antes de mais nada. Elcio, penso que uma das maiores dificuldades que temos para lidar com os julgamentos tem a ver com o fato de que boa parte dos nossos pensamentos são automáticos. Eles nos pegam de surpresa e, quando nos damos conta, já estamos julgando, nos torturando psicologicamente, etc. Perfeito. Na terapia cognitiva, eu nem falei de pensamentos automáticos para não ficar enchendo muito de teoria, mas eu falei dos pensamentos. Enfim, os pensamentos automáticos, eles existem, né? Eles passam pela nossa mente de forma muito automática, muito rápida, e muitas vezes a gente não se dá conta disso. Se eu estou lendo, não falei. Eu não coloquei isso no roteiro para não encher de coisa, mas é legal que você trouxe, Elcio. Se eu estou lendo um livro e penso, esse livro é muito difícil para mim, e penso muito rápido isso. Eu só reconheci racionalmente ou conscientemente, eu só reconheci que está difícil. Mas que talvez o pensamento automático tenha sido, esse livro é muito difícil para mim. Isso já me trouxe outro pensamento encadeado, né? E aí, quando talvez eu me perceba, porque a gente está falando de consciência plena, a gente está falando de mindfulness, a gente está falando de estarmos atentos a nós mesmos, talvez quando eu perceba isso na desatenção, no piloto automático, o pensamento automático passou, eu nem reconheci, estou percebendo os pensamentos encadeados e estou percebendo sentimentos. Talvez eu me perceba pensando, eu não vou dar conta de ler esse livro aqui. Eu já também não consegui entender aquele outro contexto, aquele outro material, tal. E aí, então, situação, lê o livro. Pensamento. Então, passou primeiro o pensamento automático, é o primeiro que chega. Então, pensamento automático. Esse livro é muito difícil para mim. Começa a encadear outros pensamentos. Talvez eu não vou dar conta, vai dar muito trabalho, eu vou passar vergonha se eu for fazer, né? E vai chegar sentimentos, tristeza, frustração, comportamentos, talvez de fuga, de esquiva, né? O que eu quero fugir não é do livro, mas é do meu sentimento de tristeza. Eu quero fugir do meu pensamento de incapacidade. Essa é a fuga, não é do livro. Aí fecho o livro e vou ligar a Netflix. Então esse é um exemplo, a gente poderia dar N exemplos, inclusive os positivos. A pessoa reconhece o pensamento, esse livro é difícil demais para mim. Só esse para mim, desse exemplo que eu estou dando, já é muito cruel. A pessoa reconhece, esse livro é difícil demais para mim. Opa, tá atento, reconheceu o pensamento automático. Não, esse livro pode ser difícil, eu posso estar achando difícil, mas começou a validar, mas eu já consegui também entender outras coisas, como que eu vou me organizar para conseguir entender o livro, eu vou ler mais de uma vez o primeiro capítulo, mais de uma vez o segundo capítulo, vou ler o livro inteiro, entender de forma geral e depois reler. Então eu começo a me organizar. Então vai afetando, percebam, os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos, né? E tudo vai reforçando. Se eu dou margem a esse derrotismo, eu
eu vou reforçando futuros comportamentos, porque eu vou estar reforçando meus sentimentos. Se eu percebo que eu tenho limitações, que eu estou com as limitações naquele livro, mas eu consigo manter um pouco o ânimo, ou lidar mesmo com o desânimo, e consigo aceitar o desânimo, não me julgar e acolher isso e formar minha estratégia, eu também posso ir construindo uma outra forma de lidar com tudo isso. É isso, Elcio. Marisa, isso mesmo, pois somos rigorosos conosco. Exatamente, a gente é muito rigoroso com a gente mesmo. E não tem a ver. Eu queria que vocês comentassem aí se está claro, por exemplo, que não julgamento não tem a ver com não querer se desenvolver, com não reconhecer os erros. Eu não vou me julgar, então eu posso fazer o que for, porque o Ricardo falou, e o pessoal do Mindfulness fala que não pode se julgar. Né? Acho que está dando para entender, né, esse conceito do não julgamento. Como é que tá, pessoal? Acho que é isso. Se alguém tiver mais comentários, vamos lá. Senão a gente vai para aqui, Andréia, perfeito. Obrigado pela devolutiva, Andréia. Mais algum comentário? Elcio, desautorizar os pensamentos poderia ser, então, pensar, refletir sobre o que se está pensando. A prática do Mindfulness é uma prática a gente pode dizer que é uma prática metacognitiva, que é pensar os pensamentos, observar os pensamentos, né, com essa desfusão cognitiva, com esse distanciamento dos próprios pensamentos, e não fundido, que é uma coisa só, que eu sou os meus pensamentos. Os pensamentos estão em mim, né? Então, é desautorizar, sim, é tirar a autoridade, se a gente for pensar, né? É a gente se empoderar de escolhas, no sentido desse empoderamento da observação dos próprios pensamentos, e tirar o empoderamento de alguns pensamentos que talvez estejam embasados em distorções cognitivas, em esquemas iniciais desadaptativos, como eu falei agora há pouco, e por aí vai. Tranquila, pode julgar, mas não condenar. Eu acho que é bem isso. É perceber, né? Perceber o julgamento, né? Mas eu não preciso ficar com a condenação. Eu posso perceber, ó, estou me julgando uma pessoa extremamente indecisa e insegura. Tá bom, esse é um julgamento que eu faço sobre mim. O que eu faço com isso agora? Não preciso ficar preso nesse julgamento, não preciso ficar condenado nesse julgamento. Gostei, gostei. Cláudio, não julgar poderia ser substituído por não ruminar. A ruminação é uma forma de distorção cognitiva. Então, quando a gente rumina, né, a gente está. Que eu estou pensando com a sua fala, que eu estou achando bem interessante. Não necessariamente a ruminação é julgamento, né, eu acho. Preciso pensar melhor sobre isso. Gostei da pergunta. Mas a ruminação, o que é ruminação? Para quem não conhece o termo. Como a vaca, né? Começa a mastigar, 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 engole, regurgita, mastiga de novo, engole, volta para absorver todos os nutrientes. Então, isso é ruminação. Esse processo é ruminar. A gente faz esse processo mental o tempo todo. Então, se eu tive uma discussão com alguém em algum lugar, no trabalho, qualquer lugar, no trânsito, eu posso chegar em casa e vou contar para quem está em casa, olha, você não vai acreditar no que aconteceu, e vou contar tudo aquilo. Isso porque eu fiquei pensando e repassando aquela discussão na minha mente até chegar em casa. Aí eu conto para a pessoa, tudo bem, contei, deu aquela aliviada, parece que eu me senti melhor porque aliviou, só que eu, né, volta e eu continuo falando. E volta, e volta, e volta, e às vezes passa uma semana e eu tenho a experiência mental
né, 15 vezes numa semana, uma coisa que eu poderia ter experimentado uma vez só, que foi quando aconteceu. Mas aí fica ruminando. E dentro da ruminação, eu acho que é isso. Dentro da ruminação, a gente pode estar se julgando. Talvez eu possa estar ruminando, atribuindo culpas e julgamentos ao outro e não a mim. Então, talvez exista eu acho que existe esse processo, então, na relação ruminação e e não julgamento. Então, eu posso estar tentando culpabilizar outra pessoa, né? Então, vou estar julgando a outra pessoa. Então, tem esse contexto de julgamento, sim, que dialoga com a ruminação, mas não necessariamente é a mesma coisa. É, é isso? Espero. Também não sou o dono da verdade, tá? É, acho que a gente está aqui é um espaço para diálogo e se alguém quiser contribuir, falar, olha, Ricardo, acho que poderia olhar por tal ponto de vista, outro prisma e tal. Beleza, galera, vamos conversar. Eu acho que é um momento de reflexão para todos nós. É, e aí, fechou? Vamos para a nossa prática? Então, já que nosso tema é não julgamento, e a gente está entendendo que o não julgamento pode ser o conceito ou a intenção de não julgar, ou a atenção de reconhecer o próprio julgamento, né? A gente vai fazer um exercício, uma prática, uma meditação. Eu queria e convidá-las a, a reconhecer os julgamentos. Então, assim, a gente tem diversas âncoras, né, de atenção. E a gente tem as experiências, né, física e as mentais, né, como a gente falou. Então, vamos lá, vamos para a prática. Convido a você a fechar os olhos, se for confortável, encontrar uma boa posição, uma posição que seja agradável. Convido você a 3 respirações gentis e profundas, inalando pelo nariz, segura por alguns segundos e exala pela boca numa expiração gentil, agradável, permitindo que esse processo possa te trazer uma tranquilidade, que esse processo possa tirar algumas tensões. Se conseguir, se for possível, se acontecer. Se não acontecer também, faz parte da experiência. Conforme for confortável, eu convido você a manter essa qualidade de respiração natural, sem tentar controlar a respiração, simplesmente observando o seu ritmo da respiração. E nesse momento da prática, eu convido você a observar os sons. Então, manter a atenção nos
E eu te convido a tentar observar julgamentos que você pode fazer aos sons que você ouve. É muito comum a gente estar tentando meditar e ter barulhos, e isso tira a concentração. E como é isso para você? Como é que você lida com os sons, com seus julgamentos, ou com seus julgamentos sobre se você gosta do som, não gosta, se deveria estar em silêncio, se não deveria? Nesse momento da prática, eu convido você a observar seus sentidos, que você consegue observar nesse momento. Talvez o tato, talvez sentindo o tecido das roupas na pele, talvez sentindo contato do corpo com a cadeira, com o chão, talvez percebendo cheiros, talvez percebendo movimentações à sua volta. Se abra para os sentidos, talvez até notando na própria língua. Perceba no seu corpo o que você sente no corpo nesse momento. E perceba seus próprios julgamentos, se é que estão presentes nesse momento. Talvez alguma dor, como você lida com isso, talvez algo nesse momento, nessa experiência, que você possa reconhecer que está julgando nesse momento. Talvez na nossa experiência da mente, a gente consiga perceber quanto a gente se julga por perder a atenção, por pensar em outras coisas durante a prática. E que a gente pode entender que a mente evoluiu para isso, e que a gente não precisa se julgar, e que a gente pode acolher para onde nossa mente foi, reconhecer e convidar de volta, sem se julgar por isso, sem se condenar por isso. Nesse momento da prática, aproveite o silêncio para observar abertamente o que te chama atenção nesse momento. Algum sentido do seu corpo, alguma sensação física, algum pensamento, algum sentimento, alguma emoção. E simplesmente observe, note isso. E note se você está se julgando por isso. Qual é o julgamento que você faz, talvez?
E nesse momento da prática, antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer um convite para que a gente não finalize, para que a gente continue nessa intenção de observar os próprios julgamentos, acolhê-los, sem se condenar. E que a gente não precisa exercitar isso só de maneira formal, sentado, de olhos fechados. Para que a gente consiga estender a nossa prática formal para o nosso cotidiano. Para que a gente, fica o convite para que a gente consiga manter esse não julgamento, né, no nosso cotidiano, nas nossas dificuldades, nos nossos limites, entendendo que todos nós temos limites em várias áreas, em muitas áreas da vida. E todos nós temos nossos potenciais em muitas áreas da vida. E que a gente não precisa se julgar por isso. Conforme for confortável, podemos abrir os olhos. Podemos, quem quiser, se massagear, se espreguiçar, bocejar, fica à vontade. Se alguém tiver... Muito obrigado, Camila. Saudades, faz tempo que a gente não se fala. Celina, muitas saudades também, Celina. Faz muito tempo que a gente não se vê, né? Ótima explicação, aprendendo um pouco mais. Muito obrigado. Eu também aprendendo com as perguntas, as colocações, as observações aqui, para mim, são sempre muito ricas. Cláudio, excelente encontro, muito bom. E esse é o sentido do encontro, né, Cláudio? É um encontro, né? Não me sinto aqui falando sozinho, embora eu esteja aqui desse lado da câmera falando sozinho, mas me sinto realmente no encontro, porque estamos nesse momento em 16 pessoas e, e é um encontro que para mim está sendo fantástico poder ter esse encontro às quartas-feiras entre todos nós. Marisa, gostei demais desse encontro. Muito obrigado, Marisa. Eu também gostei bastante, gostei muito. É um tema que acho bem interessante. E para a semana que vem, então, fica um assunto que é um link muito legal com o não julgamento, que é a aceitação, que é um outro termo que as pessoas confundem muito. Então, a aceitação é ter que aceitar. Se alguém me xinga, ter que aceitar, aceitar, aceitar. E não é bem isso o termo aceitação. Tem muito a ver com não julgamento, é por isso que a gente vai emendar esses temas. Tá? Comentários, tranquila zen. Dá vontade de fazer uma roda de chimarrão e ficar papeando. Todos os participantes muito legais. Puxa vida, eu acho que a gente poderia organizar um grande encontro em algum momento desse ano ainda, pós isolamento social, e organizar uma grande roda de chimarrão. Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente podia montar um encontrão aqui entre todos nós, inclusive de pessoas de estados diferentes. A gente pode combinar um lugar no meio do caminho, todo mundo se encontra e passar um final de semana, fazer um retiro. Eu, particularmente, tenho muita vontade de organizar um retiro
E acho que seria muito legal, hein? O que vocês acham? Pri, obrigado, Ricardo, pelo conhecimento e aprendizado. Eu que agradeço muito, Pri. Agradeço muito sua presença e sempre sua participação, suas partilhas aqui são sempre muito legais. Cláudia, acho uma ótima ideia. A ideia do chimarrão, do encontro, do quê? Uma ótima ideia, nosso retiro. Eu gostei bastante, a Pri também, eu gostei, super topo. Tá aí, vamos começar a organizar essa ideia aí. Vamos ver quando vai acabar a pandemia, quando vai acabar tudo isso. E a gente se organiza para uma grande roda de chimarrão, no mínimo. É isso aí, galera. São 3 para as 20. Então, agradeço muito, muito esse encontro genuíno, esse encontro tão, tão prazeroso. Marisa, boa ideia. É isso aí, Marisa. Acho que a gente tá vendo esse encontro, estamos construindo juntos as coisas. Cláudia, isso, todos os encontros, isso, eu acho também. Elcio, foi ótimo, obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez também, Elcio, e a todos. Mais algum comentário aqui? Marisa, do encontro. Sim, eu acho. Super top. Vamos começar a amadurecer essa ideia. Galera, então, nem poderia agora, né? Imagina, né? Passar chimarrão numa roda, né? Obviamente não daria nem de máscara, né? Tem cada um com uma cuia própria, individual, que não faz muito sentido numa roda de chimarrão, mas tudo flexibilidade mental, né? Mas, por enquanto, hashtag fique em casa, hashtag vamos nos cuidar, e, vamos seguir as diretrizes da OMS, vamos seguir as diretrizes, hashtag saia de máscara, hashtag máscara não tem a ver com direita ou esquerda, tem a ver com preservação da vida. Vamos, vamos ter consciência, né? O que é do mental e o que é da experiência física. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Grande beijo para todos. Até a quarta-feira que vem. Até mais.